Olá pessoal, amigos e amigas do Mensagens Kardecistas, tudo bem? Eu sou o Moacir e vocês estão no Esquenta de Segunda, esses 10 minutinhos de primeiras reflexões sobre o tema da semana. Na live da semana passada, nós estudamos e começamos a estudar lá no capítulo 5, o suicídio e a loucura. Então o tema central da live, dos estudos da semana passada, foi o suicídio. E assim como eu disse na semana passada, uma semana só não ia dar conta para que a gente estudasse esse tema que é tão complexo, tão importante e tão necessário que a gente discuta e reflita sobre ele com o maior cuidado, que é o suicídio. Então nós iniciamos lá na semana passada, no capítulo 5, o suicídio e a loucura. E essa semana na live nós teremos a parte 2, né? E a gente vai continuar falando sobre suicídio. Então, é preciso que a gente preste muita atenção e tome muito cuidado ao abordar esse tema, porque é um tema delicado, né? E muitas vezes ele acaba se transformando num tema tabu. As pessoas não querem falar. E tem que ser justamente o contrário. A gente precisa falar sobre ele. Então, para essa semana, a gente vai continuar o estudo e a gente vai utilizar duas bibliografias. Um periódico que é o Reformador, a edição de janeiro de 23, que o tema dele é o autoextermínio. Tá? Então a gente vai utilizar essa revista editada pela FEB, o Reformador, e vai utilizar também o Memórias de um Suicida, o livro. Porque aí a gente consegue entender o que acontece quando a gente desencarna a partir do suicídio. Quais são as repercussões na nossa alma, no nosso espírito? Qual que é a repercussão no nosso desenvolvimento? Né? É um tema muito complexo, mas assim, muito importante que a gente esteja muito informado. E principalmente que a gente tenha ferramentas para ajudar as pessoas quando elas precisam, porque é tão importante que a gente reconheça nas pessoas quando elas vêm com uma conversa diferente. Quando falam sobre suicídio, quando falam sobre tirar a própria vida, quando começam com esse tipo de assunto. A gente tem que ficar esperto, reconhecer para poder ajudar. Primeiro passo para ajudar é ter empatia. Ter empatia é eu conseguir me colocar no lugar da pessoa, mas não da boca para fora, de maneira legítima. Né? Que eu consiga sentir o que ela está sentindo a partir da dor que ela tem, a partir do ponto de vista dela. Né? Então é importante que a gente esteja esperto. Para a gente iniciar as nossas primeiras reflexões, eu trago esse trecho da revista que fala assim: o ser espiritual é filho de Deus, criado simples e ignorante, com um fatal destino pré-estabelecido, qual seja o de conquistar a perfeição moral e intelectual. Ele está falando que todos nós já temos um destino pré-estabelecido por Deus, que é o de conquistar a perfeição intelectual e a perfeição moral. O que ele está dizendo, trocando em miúdos, é que o nosso destino é chegar onde está Jesus Cristo. É ter a mesma perfeição moral e perfeição intelectual que tem Jesus Cristo. É estar do lado de Jesus Cristo na escala evolutiva. Vai ser nessa encarnação? Não vai, nem nas próximas, mas talvez daqui a algumas milhares a gente consiga. Né? O que nos diferencia de Jesus Cristo é o tempo. É o tempo em que fomos criados, é o tempo de evolução. Mas todos nós, como diz aqui, estamos com um destino pré-estabelecido por Deus de chegar nessa perfeição moral e nessa perfeição intelectual. E o que vai fazer com que a gente atinja isso? As reencarnações sucessivas. É a gente trabalhar na experiência que a gente tem como encarnado e como desencarnado. Porque somos espíritos eternos. Logo, eu vou ter experiências na carne, como a gente está tendo agora, eu aqui, você aí, né?
ou como desencarnado, porque quando eu desencarnar dessa existência atual, essa que eu sou, que eu me reconheço como Moacir, mas eu já fui tantas outras, como espírito eterno que sou, quando eu desencarnar, no intervalo entre essa encarnação e a próxima, que eu vou estar desencarnado em outro plano, eu continuo evoluindo, eu continuo trabalhando, né, para essa perfeição moral, essa perfeição intelectual. Cada passo de uma vez, cada degrau de uma vez. Se eu não me engano, era o Chico Xavier que falava que toda encarnação a gente sobe um degrau na escada de evolução. A questão é que esse degrau ele é da espessura de uma folha de sulfite. Então imaginem quantos degraus a gente ainda não vai ter que subir, né? E para isso, para essa evolução como encarnados e como desencarnados, a gente tem o usufruto do livre-arbítrio, né? E o nosso livre-arbítrio é aquela consciência que a gente tem da gente fazer o melhor para a nossa evolução. E eu tenho o livre-arbítrio de fazer o bem, de fazer o mal, de acertar, de errar. Eu tenho o livre-arbítrio de tratar mal as pessoas ou de tratar bem. Eu tenho o livre-arbítrio nessa existência e me confere de forma legítima. Eu posso optar por ser orgulhoso ou por ser humilde. Eu posso optar por ser tolerante ou intolerante. Eu posso optar por ser bondoso ou maldoso. Eu posso optar por ser empático ou por eu não ter empatia para com ninguém. É o meu livre-arbítrio. E aí, quando eu faço as opções do livre-arbítrio, que eu tenho a partir do meu livre-arbítrio, é preciso que a gente entenda que a gente pode fazer o que quiser. Mas independente do que a gente opte por fazer, o bem ou o mal, simplificando muito, a gente sempre vai estar sujeito a uma lei de Deus, que é a lei de causa e efeito. E aí não tem o que fazer. Porque a gente já sabe, como ditado popular, né, como está no Evangelho, como está em tantos lugares, que a semeadura ela é livre, mas a colheita é certa. Aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. Por isso que eu tenho que ter sabedoria, discernimento para utilizar o meu livre-arbítrio. Porque ninguém está falando que não é permitido errar. O que a gente está falando é que a opção é nossa. E a partir dos nossos atos é que vão ter as consequências. Agora, Deus permite que a gente erre. Ele permite que a gente erre. Ele não quer que a gente seja perfeito agora, mesmo porque não vai acontecer. Não vai ser possível. Mas ele permite que a gente erre. E é a partir dos erros, da correção desses erros, da reflexão sobre eles e daquilo tudo que eu mobilizo para ser melhor, que faz com que a partir dessas experiências eu evolua. Só que Deus, ele nos permite o erro até certo limite. Tem alguns limites que Deus não permite que a gente ultrapasse com esses erros. E um deles é aquele de tirar a nossa própria vida. Da gente diminuir, da gente reduzir o tempo de uma encarnação. É um dos erros que Deus não permite. Eu posso errar ofendendo as pessoas, eu posso errar agredindo o meu corpo físico, eu posso errar sendo orgulhoso, vaidoso, egoísta, intolerante, impaciente, não sendo empático, eu posso errar prejudicando as pessoas, eu posso errar de todo jeito. E Deus, ele vai entender que isso faz parte do nosso caminho de evolução. Agora, retirar a própria vida ele não entende, porque é um erro que não é permitido. E esse erro tem repercussões terríveis. Quando desencarnamos a partir dele
e nas próximas encarnações, porque ele pode ter repercussão muito negativa. A gente não vai perder o que já ganhou em termos de evolução, mas a gente pode estacionar por muito tempo, a gente pode sofrer por muito tempo, a gente pode ficar num estado que não contribui para a nossa evolução por muito tempo. Sem contar todas as pessoas que nos cercam, os espíritos amigos, encarnados e desencarnados, que vão sofrer a partir da nossa atitude. Por isso que suicídio é um tema tão sério e tão importante. Então eu espero todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas, no Instagram e no YouTube, para que a gente volte a conversar, volte a refletir sobre o suicídio e entenda por que é um erro que a gente não nos é dado o direito de cometer. Então eu aguardo todos vocês, fiquem todos com Deus e até lá.